a Deus. E nesse momento vamos agradecer ao nosso Pai, agradecer a espiritualidade amiga, agradecer o mentor espiritual desse trabalho doutrinário. E também pedir ao mentor, irmã Sheila, irmão Felinto, vó Catarina, vó Marilu, e toda a espiritualidade amiga que fazem a nossa casa espírita, que nesse momento direcione todas as luzes para que o caminho da nossa irmã Zélia seja iluminado. E aqui essa nossa fala do nosso irmão de hoje, nós vamos direcionar todos os nossos sentimentos para que você, irmã Zélia, possa seguir nessa nova jornada, levando consigo todos os nossos agradecimentos pelos seus brilhantes trabalhos que você desenvolveu como médium da nossa casa espírita. Através do seu trabalho energético, onde você prestou grande serviço a toda a comunidade da Casa Felinto Martins, como também a tantos centros espíritos por onde você já trabalhou. E assim, agradecemos pelo seu trabalho, Zélia, pela sua dedicação, pela a sua contribuição com o movimento espírita, com o seu brilhante amor pela causa da mediunidade que você desenvolveu. Assim, Jesus amigo, Jesus amado, permita que possamos dar por iniciado a nossa doutrinária da noite de hoje. Amigo George, seja bem-vindo. Você tem 45 minutos para nos prestigiar. A palavra está com você. Pois boa noite, mais uma vez. O que eu vou falar hoje é um pouco diferente do que tem nos slides da palestra Illuminati, mas com o mesmo sentido, porque online é melhor a gente ter uma conversa do que ficar olhando o que a gente escreveu. Agradecer e dizer que não há nenhum problema em relação em ter colocado lá Espírita Francisco de Assis. Não há nenhum transtorno em relação a isso, não precisa pedir nenhum tipo de desculpa, não. A doutrina espírita é única, né? O movimento espírita somos nós que fazemos. E aí, no nosso caminhar, o aprendizado ele vai ocorrendo aos poucos, né? E o nosso entendimento em relação a esse amor, até que nós consigamos nos iluminar. Essa palestra, essa conversa, esse tema Illuminati, ele surgiu na minha ideia quando eu li um livro Illuminati, que é psicografado pelo Divaldo Franco. E é um livro muito, muito profundo, muito belo, e traz muitos ensinamentos. E a gente, na caminhada da doutrina espírita, e que muitos de nós, a grande maioria, procura Deus, procura esse encontro consigo mesmo e com a espiritualidade, quando a gente está em processo doloroso, né? Em processo de sofrimento, em processo de angústia, em processo de desencontro conosco mesmo. E a doutrina espírita, que nos traz consolo, que nos traz entendimento do que é a vida verdadeira,
do que é o nosso verdadeiro papel aqui na Terra, e ela, através desse consolo, faz com que a gente encontre o nosso caminho em busca dessa iluminação. A primeira vez que eu fui à casa espírita, eu sou de São Luís, eu fui na Federação Espírita do Maranhão, eu tinha 17 anos, atrás de respostas. Porque eu me questionava muito se Deus era justo e bondoso, por que uns sofriam tanto e outros eram alegres? Por que uns nasciam com diversos problemas de saúde e os outros viviam 100 anos de forma aceitável em relação à saúde? Diversos problemas que eu não encontrava resposta. Mas eu não conhecia nada da doutrina espírita. Foi através de um amigo que me falou sobre a doutrina espírita e eu sempre fui muito aberto para novos conhecimentos e estava à procura de respostas. Eu fui e fiquei maravilhado porque muitas vezes que a gente vai, e eu vim da Igreja Católica, são poucos os padres que aproximam o evangelho mesmo da realidade atual, em que a gente possa entender com mais profundidade o que vem sendo falado. Então, quando eu cheguei na doutrinária, que eu escutei, e que eu disse, olha, que fala de amor, é por aqui que eu quero... E eu entendi o que havia falado. Porque a gente só consegue... Por que eu estou falando isso? Porque a gente só consegue clarear os nossos horizontes, a gente só consegue iluminar as nossas mentes, os nossos corações, na medida que a gente entende o que está sendo passado. Na medida que a gente consegue começar a compreender os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos que Jesus veio nos deixar. Jesus, nosso guia e mestre, e todos nós dizemos isso, porque trilhamos um caminho cristão, e para sermos chamados, e para termos o direito de sermos chamados de cristãos, a gente precisa necessariamente seguir os preceitos, os ensinamentos de Jesus. E ele foi todo amor, e por isso é toda iluminação. Né? Em todos os momentos da sua vida, em todas as suas andanças, ele não pregou nada diferente do amor. Por isso que nós, como participantes de uma doutrina religiosa, que nos traz aspectos filosóficos também, a gente tem um compromisso de seguir os ensinamentos de Cristo. Nós não podemos justificar erros e falhas sem ter em mente os ensinamentos de Jesus. Claro, todos nós, nesse processo de aprendizado, nessa caminhada evolutiva, nós somos cientes que estamos na Terra, um planeta de prova e expiação, e temos nossas limitações. Mas não por termos nossas limitações, que em todos os momentos dos erros a gente justifica em função dessas limitações. Elas são aceitáveis, mas eu preciso trilhar o meu caminho pautado nos ensinamentos de Jesus, nas aceitações das diferenças, na aceitação dessas limitações, dessas falhas, mas consciente de que eu preciso acertar. Fazer como o Santo Agostinho, como tem no Evangelho, na verdade, acho que é no Livro dos Espíritos, em que ele fala
que todas as noites ele deita a cabeça no travesseiro e se questiona sobre o seu dia, o que ele fez de certo, o que fez de errado. Ele faz a reflexão para que no dia seguinte ele possa permanecer no caminho certo, corrigir os erros ocorridos, e que a gente possa fazer essa reflexão todas as noites, como aqui estamos fazendo. É importante porque só a partir do processo de reflexão que a gente consegue admitir que somos falhos, e só admitindo que somos falhos é que a gente consegue tentar corrigir essas nossas más tendências, né? Porque o nosso caminho aqui, nessa jornada terrena de provas e expiações, é justamente buscar essa iluminação através de domar, né? de tentar controlar esses nossos sentimentos que nos afastam de Jesus, nos afastam de Deus. Em toda a literatura espírita, pelo menos, a gente vê que fala toda, seja o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, a literatura do André Luiz, da Joana de Ângeles, todos os outros, tantos outros livros que nos trazem ensinamentos, eles falam de maneiras diversas, mas falam de uma única coisa, que é o amor. E a gente é bombardeado nessa leitura, nas palestras, nas conversas, nos vídeos, sobre o amor. Para que a gente consiga entender que o amor é que é o nosso caminho da iluminação. Não aquele amor de forma egoísta, não aquele amor que eu quero só para mim e não para o outro, mas aquele amor que partilha, aquele amor que divide, aquele amor que se sente feliz com a felicidade do outro. É esse amor verdadeiro e que Jesus nos ensinou é que vai nos trazer a verdadeira iluminação. Claro que eu não estou aqui falando nada de novo para nenhum da gente, para nenhum de nós. O importante desse processo de conversa é a reflexão que a gente pode fazer como fruto dessa noite de conversa. Jesus, em suas caminhadas, e ele é lembrado por nós, não só pelas palavras que falou, não só pelas curas que realizou, mas principalmente pela sua conduta de vida, pelos seus exemplos em todos os momentos da sua vida. Iluminado que era, conhecedor profundo da alma, psicólogo dos psicólogos, ele sabia como ninguém tocar as pessoas, tocar os espíritos, sensibilizar através dos seus atos. A sua jornada de vida foi todo um ensinamento para a gente. E é muito mais belo o seu processo de vida do que o seu processo de desencarne. Claro que o processo de desencarne para a gente é um ícone, é um marco, porque ele demonstra ali, mais uma vez, toda a resignação, toda a confiança, toda a fé que a gente precisa ter nos momentos mais difíceis. Em toda a sua vida, quando ele pediu
No caso da mulher adúltera, ou supostamente adúltera, em que na época era comum apedrejar, e que ela estava lá pronta para ser apedrejada, e que ele, conhecedor profundo, olhou para cada um, vendo as falhas de cada um, e sabiamente perguntou quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. Naquele momento, cada um fez tocar no coração de cada um que todos tinham falhas, demonstrando de forma luminosa o perdão das ofensas e dizendo a ela que ela não pecasse mais. Porque Jesus, ele não condenava o pecador, ele condenava o pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos nossos erros. E todos os dias nós temos uma nova oportunidade de recomeço para refazer os nossos passos. Mas muito de nós, mesmo sabendo de todo o conhecimento, mesmo tendo todo o exemplo de Jesus, que é nosso guia e nosso mestre, muitas vezes nós não agimos igual a ele. Na grande maioria das vezes, a gente não age com iluminação, a gente age com escuridão. Quando eu julgo meu irmão, quando eu condeno as atitudes alheias, me achando superior, me achando acima de qualquer defeito, de qualquer falha, eu ajo na escuridão. Eu atraio energias que não são muito condizentes com os ensinamentos de Jesus. Todas as vezes que esses pensamentos, que esses sentimentos vierem à nossa mente, ao nosso coração, nós precisamos veementemente refutar. Porque eles vão vir. Seríamos hipócritas se não disséssemos a nós mesmos que somos invejosos, que somos orgulhosos, que somos vaidosos. Porque no momento que a gente nega, a gente não vai encontrar a saída, nem a luminosidade necessária para escapar da escuridão desses sentimentos. Se nós estamos aqui, nessa caminhada terrena, é porque nós ainda não entendemos o amor de verdade. O nosso amor ainda ele é muito restrito às pessoas próximas. O nosso amor ele ainda não é incondicional como era o do Cristo. E aí, às vezes, por esse amor incondicional, em alguns momentos ele foi até mal interpretado, quando se perguntou, quando se disse para ele que estava na festa das bodas e estava lá e disseram, sua mãe e seu irmão chegaram. E disse, quem é minha mãe e quem é meu irmão? Né? Foi um questionamento de assim, Jesus assim, não valorizou a mãe nem o irmão, mas só que na grandiosidade do amor que ele tinha, todos eram iguais para ele, né? O amor incondicional que ele tinha por todos e que ele demonstrou em toda a sua jornada, e esse é o nosso caminho, esse é o nosso direcionamento. Então, como nós ainda não temos esse amor por os nossos tentáculos, nossos braços não abraçarem a humanidade, a gente vive num amor muito, num ambiente muito pequeno, nessa extensão do amor. E à medida que a gente se abre, à medida que a gente pratica caridade, a gente ilumina o nosso coração e nossa mente, e a gente amplia essa nossa capacidade de amar, a gente abre o leque que nos une e nos irmana. E aí, frutificando cada vez mais e multiplicando o amor, que quanto mais se divide, mais ele aumenta, né? Quanto mais se compartilha,
mais ele cresce. Se a gente, e a gente não pode deixar de entender dessa forma, se nós acreditamos num Deus único, é porque, por consequência, somos todos irmãos. E se somos todos irmãos, precisamos estender as mãos uns aos outros e entender as nossas diferenças. Entender que nessa caminhada que trilhamos, nessa estrada em que Jesus é o nosso guia, é o nosso caminho, que aí a gente deve entender que cada um de nós que estamos aqui temos nosso grau de aprendizado e temos nossos passos dados nessa trajetória. Que, por eu me achar na frente, eu não posso desvalorizar um irmão que eu julgo que em determinado momento esteja atrás de mim. Ou também não posso menosprezar aquele que está à minha frente. Nós, nessa caminhada, nós temos a obrigação de entendermos que, em vez de nos afastarmos, criando muros, nós temos que nos aproximar, criando pontes. Que todas as vezes que acontecem determinadas situações que nos trazem sentimentos ruins, que a gente sinta aquele momento da mágoa, da chateação, mas que não deixe aquela semente frutificar, criando mágoas maiores. Que possamos entender que a mágoa, sim, nós sentimos, porque ainda estamos numa fase de aprendizado longe desse amor verdadeiro, mas que já podemos entender que ela não precisa ser cultivada. Que eu posso dar a minha contribuição para que os caminhos possam se unir novamente. Porque a gente só encontra iluminação quando a gente aprender a perdoar e aprender a amar. Quantos de nós, e graças a Deus a doutrina espírita nos ensina que a gente deve travar uma batalha gigantesca contra nós mesmos, contra esses sentimentos que nos trazem escuridão, como rancor, como mágoa, como a falta de perdão. E a gente deve travar essa batalha contra esses sentimentos para que a gente consiga perdoar. Todos nós aqui já tivemos mágoas. E em algum momento, a ignorância falou mais alto, nós dissemos, aquilo ali eu não perdoo. De forma nenhuma ele merece o meu perdão. E aí a gente começa a ler um pouquinho mais, a gente começa a escutar uns vídeos, a ter umas conversas dentro da casa espírita, porque nós estamos na casa espírita, e a gente começa a clarear nossos pensamentos e entender que quando a gente perdoa, quem se liberta somos nós. Né? Quando a gente perdoa, quem encontra iluminação somos nós. Claro que o outro vai sentir o peso também que saiu dele, mas nós que perdoamos, que tivemos a inteligência de dar o perdão, mesmo que o outro não saiba, porque o perdão é comigo mesmo. O perdão é comigo aliviando o meu fardo. Eu vou me sentir melhor. Quem de nós aqui quer subir uma ladeira com uma mochila de 100 quilos nas costas? Mas a gente é tão teimoso, tão orgulhoso com esses nossos sentimentos, que a gente se compraz carregando um peso desse subindo uma ladeira. Mesmo sabendo que se eu deixar a mochila cair, eu vou subir com mais tranquilidade, vou caminhar com mais leveza. Mesmo sabendo o caminho da luz, a gente trilha por outro caminho contrário. Porque trilhar no bem, todos nós sabemos, não é fácil. Mesmo sabendo
que a estrada do bem é que nos leva à luz, nós preferimos a estrada mais tranquila, a estrada das vantagens, a estrada das facilidades, a estrada das portas largas ao invés das portas estreitas. A gente sabe tudo isso, mas a gente começa a justificar as nossas escolhas ao nosso bel prazer, pensando que essa nossa justificativa engana a Deus, engana nossos amigos espirituais que nos assistem e se entristecem com essas nossas escolhas. A gente precisa acreditar mais que nós nunca estamos sozinhos. O próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós somos influenciados, e que os espíritos respondem muito mais que tu imaginas, se duvidar, nós somos guiados por essas influências, então é porque nós nunca estamos sozinhos. Então, todas as vezes que nós abrimos os nossos pensamentos para a escuridão ou para a iluminação, nós vamos atrair semelhantes, tanto para um lado, quanto para o outro. E aí nós temos a escolha, a liberdade, o livre-arbítrio, de escolher em que caminho trilhar. E a gente ainda na ignorância, na infância espiritual que nós ainda estamos, nós acabamos escolhendo o lado mais perigoso. Nós que somos pais e somos mães, nós só queremos o melhor para os nossos filhos. Mas a criança, por inexperiência e desconhecimento, muitas vezes ele quer aventura. E aventuras, às vezes, perigosas, que a gente sabe que vai terminar em um acidente, em um mal maior, e a gente acaba alertando e tirando. E a gente, nessa nossa caminhada atual, nessa infância espiritual que nos encontramos, a gente quer muitas vezes esse lado perigoso, que para a gente parece mais atrativo, porque me dá prazer imediato, me dá uma resposta não muito longe, né? Ou é imediato ou a médio prazo. E muitas vezes a gente age dessa forma, mesmo tendo conhecimento da vida espiritual, tal qual a doutrina espírita nos ensina. Porque em todas as doutrinas e religiões, há a crença da sobrevivência do espírito, né? Após o despojo carnal. Mas a doutrina espírita, ela nos mostra, de uma forma bem clara, que eu continuo Diógenes com meus aprendizados, e os meus erros, os meus acertos, assim como a Arlete continua Arlete, com os acertos dela, assim como o Walter. Nós não vamos dar um pulo quântico de mudança completa. Nós vamos continuar com o nosso aprendizado, com nossos defeitos, as nossas vontades, as nossas preguiças, os nossos entendimentos, desentendimentos. E vai depender da minha vontade esse processo de mudança. Então, quando me pediam para dar palestra geralmente em novembro, sobre morte, medo de morte, e muitos de nós evitam essa conversa, mas a gente se prepara para o desencarne agora. Porque se a gente quer uma vida espiritual iluminada, se a gente quer uma vida espiritual menos escura, ou pelo menos trilhando um caminho da luz, vendo a luz nos se aproximar lá mesmo, que seja lá no fim do túnel, é de hoje que a gente precisa começar. É de hoje que eu preciso começar a compreender que fora da caridade não há salvação. Que fora do amor não há salvação. Não é fora da doutrina espírita, não é fora da igreja católica, não é fora da igreja evangélica ou de qualquer outra doutrina. Mas é fora do entendimento do amor que cada doutrina dessa, se toca meu coração, eu começo a compreender de uma forma diferente. Então, o que a gente faz aqui nessas conversas
é tentar tocar o nosso coração para o entendimento do amor. Sentir que eu não faço caridade por obrigação, que eu amo o meu próximo e faço a caridade por entender que eu, como filho de Deus, e que todos nós somos irmãos, e que o amor já brota de uma verdade dentro de mim, e que me impulsiona a realizar essa ligação, a unir mais, a ter maior atrelamento com o próximo. É entender que eu preciso estar feliz com a felicidade do outro. Eu não preciso sempre me comparar achando que a grama do vizinho ela é mais verde do que a minha. Que o meu vizinho está mais feliz dentro do meu ponto de vista e me considerar mais infeliz e por isso querer o mal do outro, o que normalmente isso acontece muito, mas eu preciso mudar esse entendimento e me sentir feliz com a felicidade do outro, porque quando eu chegar nesse nível, eu já compreendo bem o amor que Jesus veio nos pregar. Na vida a gente sempre tem escolhas. E a gente pode escolher olhar para o lado negativo, ou a gente pode escolher olhar para o lado positivo. Nenhum de nós aqui está isento das vicissitudes da vida, das dores, das doenças, seja conosco, seja com algum parente, seja um distúrbio psicológico, seja de uma perda de emprego, seja de uma dificuldade material. Nenhum de nós está isento disso. Mas temos escolhas. Eu posso ver o meu sofrimento, a minha dor, como um sofrimento, ou eu posso ver a minha dor como um instrumento de melhora. Eu posso ver o meu momento de dificuldade encarando de uma forma mais positiva, confiante, e sabendo que aquela tempestade é passageira, ou eu posso achar que aquilo ali é o fim do mundo. Então, eu tenho escolhas de pensamentos. Eu não sei se vocês conhecem uma autora, Edith Eva Eger, que escreveu o livro A Bailarina de Auschwitz, que ela foi uma sobrevivente do campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ela mora hoje nos Estados Unidos. Ela é húngara. Ela hoje, e há algum tempo, ela já é bem idosa, em que aos 16 anos ela era bailarina. Ela tinha e mais umas duas irmãs, e as duas delas foram presas. Os pais foram assassinados e elas conseguiram sobreviver no campo de concentração. E em determinado momento, quando elas estavam lá, chegaram, pelaram as cabeças, elas estavam nuas para vestir aquelas roupas lá, né? E que todo dia era um dia de incerteza, né? Podia ser no dia seguinte ir para a câmara de gás ou não, os trabalhos forçados. E ela tinha um pensamento, sempre teve um pensamento diferente da irmã. A irmã muito vaidosa, careca, que tinha um pelado, perguntou a ela se ela estava bonita. E ela ficou pensando naquele momento. Quem dizer para a irmã? Elas estavam as duas sofridas, nuas, feias, que estavam carecas, peladas. E ela disse assim, ela teve a escolha. Ela podia dizer que estava um momento ruim, por não ter o cabelo a irmã estava feia, mas ela se firmou nos olhos azuis da irmã. E disse assim, eu nunca tinha visto teus olhos como eu estou vendo hoje. São tão azuis e tão bonitos. E a partir daquele momento, ela disse para ela que ela ia ver, em toda situação difícil, um lado positivo. E ela dizia para ela, amanhã eu vou me libertar.
amanhã a guerra termina. Amanhã a guerra termina. Amanhã eu vou estar livre. Todos os dias ela dizia isso para ele. E aquilo dava força, né? Porque foi uma escolha que ela fez. Ela escolheu andar iluminada. Ela não escolheu estar na escuridão do sofrimento, da incerteza, da falta de fé, da falta de confiança em Deus e em si mesma. Como todos nós, em processo de dificuldade, e todos nós passamos por isso, e o primeiro momento que a gente pensa é que a gente já está no fundo do poço. A gente pode ter uma coisa mínima, mas a consequência sempre vai ser a pior. A gente nunca pensa que aquilo ali é um momento passageiro e que aquela tempestade passa, e todos nós já passamos por tempestades e sabemos que ela passa. Mas quando estamos dentro da tempestade, a gente esquece todo esse processo, toda a fé que a gente precisa ter e acha que ela não vai acabar nunca e acabamos escolhendo o lado escuro da moeda. Quando Jesus estava no barco, no meio do mar, e que os apóstolos de longe viram ele andando sobre as águas, e que Pedro, eles perguntaram, quem é aquilo ali? É Jesus? Quem é? E que Pedro disse para ele, se for tu, Jesus, então me faça ir caminhando sobre as águas ao teu encontro. E Jesus assim fez, e Pedro, com fé, com coragem, começou a andar pelas águas. Em determinado momento, aquele mar revolto começou a ficar mais ainda movimentado. E aí aconteceu o que com Pedro? Desacreditou. Caiu em desespero e afundou. E aí Jesus estendeu a mão e disse para ele, homem de pouca fé, né? Acredite mais, confie mais. Porque nós somos assim. Nós, no desespero, nós deixamos de acreditar, e é nesse momento que a gente precisava acreditar mais. Porque é nesse momento que nós estamos mais amparados por Deus. Acho que todos nós já vimos aqui aquela historinha das pegadas na areia, né? Em que o cara todo tempo feliz, 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 e ele sempre encontrava as pegadinhas do lado, Jesus com ele. Ou Deus com ele. E em determinado momento, ele sofrendo, e ele disse que caminhando, ele só encontrava 2 pegadas. E ele se perguntou a Deus, meu Deus, nos momentos de felicidade, eu sempre vi as tuas pegadas do meu lado. E agora que eu mais preciso, em momento de mais sofrimento, eu estou sozinho. E aí Deus responde para ele como responde para a gente. É porque nesse momento, meu irmão, meu filho, eu estava te carregando no colo. Então, por isso que ele não via as pegadas. As pegadas que ele via, que ele sentia, era de Deus. Então, nós nunca estamos sozinhos. E se a gente pensar dessa forma, a gente vai estar sempre iluminado. A gente vai estar sempre brilhante. Porque quanto mais a gente cria, quanto mais a gente tem fé, quanto mais a gente ora com verdade profunda no coração e sentimento verdadeiro, a gente é mais iluminado. Tem outro caso, que eu não sei se vocês já leram, um livro do Miramês, que é a Iniciação à Viagem Astral, em que ele fala sobre desdobramento, e tem um caso em que a equipe do Miramês vai a socorro de uma equipe que está no navio e tem um protetor espiritual desse navio, em que ele pede ajuda à equipe do Miramês. E quando a equipe chega próximo, vê tudo escuro. Eles acharam algo errado. Porque lá havia um protetor. Né? E por que aquela escuridão? E aí, quando chegaram mais próximo, que começaram a conversar com o protetor daquela área, daquela região, e que ele disse assim para eles, realmente,
eu me preocupei muito em vigiar e esqueci de orar. E aí, naquela conversa, realmente vieram os espíritos lá que iriam atacar, eles prepararam o ambiente, protegeram. E no final dos trabalhos, eles pediram que aquele amigo espiritual daquela região que realizasse a oração. E ao término da oração, aquela escuridão que antes tinha, agora estava tudo iluminado. Estava tudo claro. Estava tudo de uma maneira mais forte e protegido. Para que a gente acredite mais no poder da oração, no poder da iluminação que ela pode nos trazer. Quando em tudo a gente já tentou, quando tudo a gente já correu atrás, e que a gente se acha de mãos atadas, aproveite e ate mais, e comece em processo de oração, a agradecer a Deus o momento, louvar a Deus a situação, e fazer os seus pedidos com profundo e sincero sentimento. Porque a oração só faz sentido, ela só ilumina, quando a gente faz com sentimento, com verdade, com sinceridade. Mas temos a nossa responsabilidade nisso. Qual é o sacrifício que mais agrada a Deus? Tem a passagem no Evangelho que Jesus diz assim: todas as vezes que você for no altar levar o teu sacrifício, só faça isso quando você não tiver nem nada contra o seu irmão. Porque muitas vezes a gente quer pedir a Deus, prestar as nossas oferendas a Deus, e no nosso íntimo ainda cultivamos mágoa, cultivamos sentimentos contrários a essa iluminação. Todos nós somos centelhas divinas. Todos nós temos nossa luz interior. Só que com nossos sentimentos contrários às leis de Deus, contrários ao ensinamento de Jesus, a gente, como se a gente botasse uma concha de chumbo ao redor dessa luz. E aí a gente fica perdido procurando a luz onde a gente nunca vai encontrar. Quando a gente se fechar e se botar para dentro de nós, quando a gente sentir que eu posso somente me mudar, mas eu não posso mudar o outro, quando eu deixar de responsabilizar o outro pela minha falta de iluminação, quando eu deixar de culpar o outro pelos meus erros, eu vou entender e vou encontrar onde está a minha verdadeira iluminação. Porque nós, às vezes, e a gente escuta muito essas conversas, nós estamos na casa espírita, tentando batalhar, tentando travar essa batalha contra nós mesmos, dessa mudança íntima, dessa reforma íntima, como muito é falado na casa espírita. E aí, quando a gente sai de uma doutrina, sai dos passes, a gente vai para casa. Só que a gente quer encontrar também as outras pessoas modificadas. E eu é que preciso, através desses ensinamentos, modificar a minha visão do mundo. Eu preciso cultivar sentimentos diferentes daquele que eu cultivava antes. Entendimentos novos que eu preciso aprender. Quando eu chegar em casa, que as pessoas me tratarem com impaciência, que eu chegue, dê um abraço, mostre que hoje eu estou mais iluminado com a paciência, com as virtudes. Quando vier o ódio, que eu mostre que eu esteja iluminado com o amor. Quando vier a discórdia, que eu mostre que eu estou iluminado com o perdão. Quando vier a tristeza, que eu mostre que eu estou iluminado com a alegria. Porque na oração de Francisco, que é a oração da paz, ele diz: Senhor, que eu console mais, que seja consolado. Que eu perdoe mais, que seja perdoado.
que eu ame mais do que seja amado, porque esse é o caminho. O que a gente faz? A gente quer ser mais amado do que amar. A gente quer ser perdoado, mas não quer perdoar. A gente quer ser consolado, mas sinceramente a gente não quer consolar. E nós temos todo o ensinamento, todo esse manancial, para que a gente consiga modificar os nossos sentimentos, que a gente consiga modificar a atmosfera que nos circunda. Porque a Terra, há muito se fala, está passando um processo de regeneração. E aí a gente fica sentado no nosso sofá esperando, esquecendo que o processo de regeneração começa em cada um de nós, para que se mude. A gente se preocupa um pouco. Olha, a nossa responsabilidade com esse planeta que a gente tem, com os animais, com a natureza. Aí a gente chega a se perguntar, na minha casa, o que eu faço para que, qual é a minha contribuição com esse planeta Terra que nos acolhe? O meu lixo eu reciclo? Qual o cuidado que eu tenho com os animais? Qual é a modificação dos sentimentos que eu comecei a ter através das leituras que eu tenho feito? Eu já plantei uma árvore? Eu continuo jogando lixo no chão? Ou eu tenho meu cestinho ali que eu coloco? Então, todo esse processo de mudança faz parte desse processo regenerador, de um mundo melhor, de um mundo mais humano, de um mundo mais humano de verdade, não humano que a gente fala, ele é tão humano, e às vezes a ação do humano às vezes é tão contrária ao amor, né? E a gente xinga às vezes um cachorro, e às vezes o cachorro demonstra muito mais amor que um humano, né? E ele está sempre de braços abertos para a gente, sempre com o rabinho balançando, né? Então, a gente precisa viver mais esse amor. A gente precisa entender que o amor começa em mim e não começa no outro. E para terminar, eu vou ler só essa mensagem. Quanta luz e quanta paz. Luz e paz é tudo que necessitamos. Luz para iluminar os caminhos. Paz para enxergar bem o trajeto. Luz que nos tira do lamaçal da ignorância. Paz que harmoniza o espírito. Luz que traz energias renováveis para que seja possível eliminar outros com exemplo. Paz que te permite seguir em frente, mesmo com as dificuldades. Luz que penetra o ser, traduzindo em caridade. Paz que a natureza traz, tornando tudo sereno e equilibrado. Luz que transforma a ruína em claridade. Paz que faz com que a luz que incide sobre todos seja transmutada em amor, que nos trará a certeza de que estamos no rumo certo. Paz e luz juntas, unidas, nos possibilitam a subida dos degraus necessários ao aprimoramento espiritual. Paz para a aquisição do conhecimento. Luz para que esse conhecimento seja transformado em amor. Luz e paz, Frei Anselmo. E com isso, eu agradeço a paciência de cada um de vocês, agradeço o convite, espero que tenha falado, não algo de novo, que eu tenho certeza que não falei nada de novo para nenhum de nós, mas que mesmo o velho tenha tocado os nossos corações de uma forma nova. E que através desse toque a gente possa refletir sobre atitudes que a gente tem tido e que a gente precisa mudar. Então, boa noite, um abraço em todos e fiquem em paz. Excelente, Diógenes. É o que nos faltava ouvir. Porque saber, como você falou, nós já sabemos. Aqui todo mundo tem 20, 25 anos de doutrina espírita.
ou então 40, 60 de cristianismo. Com certeza, nós já ouvimos falar em Jesus. Nós já ouvimos falar na filosofia da doutrina, mas as suas palavras foram bem claras e com certeza iluminou a nossa mente, tão necessitada nesse momento de um pouquinho ainda de incompreensão sobre a partida da nossa irmã, a falta da fé, a falta do amor que está em. Mas a sua fala foi tocante e nos trouxe a realidade desta caminhada tão necessária para a nossa vida. Diógenes, nosso amigo, sentimos felizes realmente com a sua fala e aguardamos você aqui em outras oportunidades. Com fé em Com Deus. certeza, Arlete não vai largar seu pé. Oh. Entendeu? Mas é um prazer ter você conosco. E assim vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mantendo esta mesma sintonia, elevando o pensamento ao alto, agradecendo ao Divino Mestre Jesus, a esse sol iluminado, a esta luz que ilumina o nosso caminho, a essa certeza que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chegará ao Pai a não ser pela sua estrada. Amigo Jesus, ilumina a nossa irmã Zélia Tavares nessa sua jornada. Ilumina a nossa casa espírita, Felinto Martins. Ilumina a todos os irmãos que estão nesse momento, nesta sala virtual, encarnados e desencarnados. Ó Jesus amigo, muito obrigado e damos por encerrado a nossa doutrinária de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixo aqui aberto 1 minuto para que alguém dê um alô para o Diógenes.